Eu havia me inscrito na tarde de ontem para fazer uso da palavra no debate do projeto de lei 2630, conhecido como o projeto de lei das fake news. Como ele foi retirado de pauta, uma vez que o governo percebeu que iriam perder, eu não fiz uso da palavra, mas faço questão de deixar registrado aqui que eu fiz parte do grupo de trabalho na legislatura passada que analisou o projeto de lei 2630. E digo para vocês aquilo que eu afirmei ao deputado Orlando Silva, relator da matéria, 3 anos atrás. Eu falei, deputado Orlando, o projeto vai virar uma salada de frutas e não vai passar. Porque o projeto que era para combater desinformação avançou e passou a falar sobre moderação de conteúdo, termos de uso das plataformas, sobre remuneração de atividade jornalística, passou a falar sobre direitos autorais, passou a falar sobre inúmeros outros assuntos estranhos ao projeto inicial. Nós estamos no parlamento, todos os assuntos podem ser debatidos. Mas a partir do momento que o deputado Orlando trouxe todos esses temas para dentro do relatório dele, inviabilizou a aprovação do projeto de lei 2630. São assuntos que, como eu disse, podem e devem ser debatidos, mas dentro do foro competente, através de grupos de trabalho, comissões especiais. Eu, inclusive, tenho dito e defendido publicamente a necessidade dessa casa, através do presidente Arthur Lira, criar uma comissão especial para debater o projeto de lei 2630. E aí é curioso, nós percebemos o seguinte, vários líderes partidários que orientaram pela aprovação do regime de urgência na semana passada, na data de ontem perceberam que o projeto não seria aprovado e pediram então o adiamento da votação. Então que urgência era essa? Numa semana se tem a urgência, na outra semana se pede para o relator adiar a votação da matéria. Então, como nós estamos na Comissão de Comunicação, eu acredito até que essa comissão deveria solicitar ao presidente da casa, deputado Arthur Lira, que a comissão pudesse também analisar e votar o projeto de lei 2630 dentro desse plenário, dessa comissão. Nós não podemos simplesmente abrir mão das nossas prerrogativas, nós não podemos abrir mão da prerrogativa de debatermos esse projeto de lei. Ele foi debatido na legislatura passada. Inúmeros deputados de primeiro mandato não tiveram oportunidade de debater esses temas, que são temas complexos. O mundo inteiro tem debatido esses assuntos. E eu digo aqui aquilo que eu já disse, inclusive, para o próprio relator Orlando Silva. Eu também não acho que não se deva ter alguma regulamentação. Mas não, certamente, essa regulamentação não é a que ele propõe. Porque a regulamentação que o deputado Orlando Silva tem proposto vai necessariamente esbarrar em censura. O fato dele ter retirado seu relatório, a autoridade que o governo federal queria criar para acompanhar a fiscalização da lei, não melhora em absolutamente nada o cenário de implementação da censura. Porque ele coloca inúmeros dispositivos no seu relatório que, inevitavelmente, vão ocasionar uma judicialização do debate público, vão ocasionar, inevitavelmente, em mais censura nas redes sociais. E aí eu acho curioso que o ministro Alexandre de Moraes esteve dentro dessa casa solicitando, trazendo sugestões de aprimoramento, na visão dele, do projeto de lei 2630. Mas seria muito importante e saudável para a democracia brasileira se o próprio ministro Alexandre de Moraes respeitasse o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet foi debatido por mais de 10 anos por esse Congresso Nacional. Um dos dispositivos do Marco Civil da Internet é a vedação de censura por tempo indeterminado, ou de banimento por tempo indeterminado de contas inteiras. O Marco Civil é claro, se houver um abuso do direito à liberdade de expressão, você retira exclusivamente, através de determinação judicial, aquela publicação. O que o ministro Alexandre de Moraes tem feito ao longo desses últimos 4 anos é banido por tempo indeterminado contas de pessoas. É a morte civil digital da pessoa. Então, se o ministro Alexandre de Moraes quer apresentar sugestões ao projeto de lei, e eu entendo que ele, como qualquer cidadão, pode apresentar sugestões, mas ele deveria ter, pelo menos, a coerência de, em primeiro lugar, nas suas decisões judiciais, respeitar o Marco Civil da Internet, que é uma lei aprovada por esse Congresso Nacional. Então, o assunto não é tão simples quanto estão colocando. Nós sabemos aqui que há muitos interesses. As plataformas têm o seu interesse, as televisões também têm os seus interesses, principalmente por conta da remuneração de atividade jornalística e remuneração dos direitos autorais. Então, no final das contas, a gente sabe que é interesses financeiros de várias empresas. O que até aí faz parte da democracia. Os envolvidos têm seus interesses dentro dos projetos. O que nós não podemos admitir é, como o ministro Flávio Dino fez, proibir um determinado segmento que é contra o projeto de lei de se manifestar, permitindo que aqueles favoráveis se manifestem. Porque o Google não pode se manifestar, só que a Globo pode falar sobre isso 24 horas por dia. Então, está havendo uma irracionalidade desse debate que não é saudável. Como eu disse no começo da minha fala, esse debate tem que ser feito. Tem que ser feito, inclusive, regimentalmente, por essa comissão, por uma comissão especial,
social, o parlamento participando desse debate. Não pode ser da maneira atropelada. E aí, em que pese meu respeito ao presidente Arthur Lira, ele diz o seguinte: não, mas já está há 3 anos esse assunto sendo debatido. Tudo bem, o Marco Civil ficou 10. Inúmeros países do mundo estão debatendo e não conseguem chegar a conclusões sobre esse assunto. Agora não se pode simplesmente atropelar e tirar o nosso direito de parlamentares debaterem esse assunto. Então, o projeto de lei que surgiu para um objetivo, ele foi desvirtuado, passou a falar sobre inúmeros assuntos, que são assuntos complexos, e nós não podemos simplesmente ignorar que existem inúmeros interesses. E dentro desses inúmeros interesses, o interesse do povo brasileiro que está sendo esquecido. E o povo brasileiro, graças às redes sociais, perceberam que poderiam ser censurados e começaram a se manifestar e pressionar a nós, parlamentares, para que a gente não votasse, fazendo com que então a matéria fosse retirada de pauta na noite de ontem. Eu espero, honestamente, de que o presidente Arthur Lira crie uma comissão especial, ou então que o projeto tenha o seu devido trâmite pelas diversas comissões dessa casa, possibilitando a todos os parlamentares, inclusive aqueles de primeiro mandato, que possam debater e aprimorar esse projeto de lei. Eu tenho dito que até, diante daquilo que a gente tem visto de autoritarismo desse governo, para mim fica cada vez mais claro que esse governo, que é um governo fraco, não tem pauta. A única pauta desse governo é censurar os seus críticos e a oposição. E eles precisam aprovar o projeto de lei 2630 para, a partir daí, dar seguimento ao projeto autoritário de poder que o Partido dos Trabalhadores e o Lula tem. Porque nós estamos há 4 meses nesse parlamento sem votar absolutamente nada de relevante no plenário. Porque o governo não tem pauta, o governo não tem base. O único projeto que o governo Lula tem é censurar a população, censurar os seus críticos, inclusive distribuindo cargos e emendas para tentar fazer com que esse projeto de lei seja aprovado. É muito estranho, me causa estranheza que esse governo tenha como pauta única a censura da população e de seus críticos. Nós sabemos o que vem depois. Então, o projeto está eivado de vícios, creio eu que deva ser rejeitado e a Câmara, através de uma comissão especial, possa, depois desse projeto ser rejeitado, continuar debatendo esse assunto.